dia mais a ciência e a tecnologia estão avançando e conquistando aquilo que era impossível no passado. A China entrou para o primeiro país a trazer amostra de fragmentos do lado oculto da Lua, que era algo impossível e desejado alguns anos atrás, que hoje tornou-se realidade. Após 53 dias de missão, a sonda chinesa Chang'e 6 retornou nesta terça-feira à Terra com as primeiras amostras da história do lado oculto da Lua. A missão, marcada por uma grande complexidade técnica, em particular as questões de comunicação, é uma das mais ambiciosas executadas pela China no espaço. Em um comunicado, a Agência Espacial Chinesa CNSA detalhou que o módulo de retorno Chang'e 6 pousou em uma área do deserto na região da Mongólia Interior, no norte da China, e tudo funciona de maneira normal. A cápsula desceu lentamente graças a um paraquedas vermelho e branco, antes de pousar suavemente ao lado de uma bandeira chinesa. A fase oculta da Lua é uma zona pouco explorada, chamada assim porque não é visível da Terra. A área tem grande potencial para a ciência, porque suas crateras estão menos cobertas pelos antigos fluxos de lava da face visível. A terra e as rochas extraídas pela sonda Chang'e 6 são muito promissoras para a pesquisa, pois permitirão mais conhecimentos sobre a formação e a história do satélite da Terra. O dispositivo utilizou 2 métodos de coleta, uma broca para extrair amostras abaixo da superfície e um braço robótico para retirar mais material, desta vez na superfície. Também fez fotografias da superfície lunar e fincou uma bandeira da China no lado oculto do satélite. O Japão conseguiu desenvolver pela primeira vez a criação de uma pele quase idêntica à pele humana, que vai ser utilizada em robôs, onde esses robôs futuramente podem sentir frio, calor e até o poder da pele se regeneralizar. Cientistas japoneses usaram células humanas para criar algo equivalente à pele viva. Eles aplicaram esse experimento em um robô, para fazer a máquina sorrir de maneira realista. Os pesquisadores da Universidade de Tóquio divulgaram a descoberta esta semana junto com um vídeo de um material rosa, capaz de esticar e simular o que pretende ser um sorriso. De acordo com um estudo publicado na revista Cell Reports Physical Science, eles introduziram um gel lotado de células formadoras da pele. Os especialistas em robôs biohíbridos esperam que a tecnologia sirva um dia para criar androides com aparência e habilidades parecidas com a dos humanos. A estimativa é de que os avanços permitam esclarecer melhor a formação das rugas e a fisiologia das expressões faciais, além de desenvolver materiais de transplante e cosméticos. O novo recurso pode ser uma mudança aos robôs humanoides tradicionais, cobertos de pele de aspecto genuíno, muitas vezes feitos de silicone, que não podem suar e nem cicatrizar por si só. Na Suíça, foi criado em laboratório bola de plasma, onde essa bola de plasma só é encontrada no universo, mas agora foi criada aqui na Terra em laboratório. No caso, na Suíça. Meus amigos e minhas amigas, olhem só o que aconteceu recentemente. Cientistas conseguiram recriar em laboratório bolhas de plasma. É um tipo de coisa que a gente só observa no universo. E são objetos extremos do universo que conseguem criar esse tipo de coisa. E os caras conseguiram fazer isso em laboratório. Usando o colisor de partículas que as pessoas sempre falavam, né, que ia gerar buracos negros. A gente está conseguindo gerar algumas coisas bem extremas que a gente vê no universo, né? Então tá aí, cientistas conseguiram criar bolhas de plasma. E aconteceu, meus amigos e minhas amigas, o CERN criou um objeto extremo que existe no espaço. Aquele tipo de objeto que é devastador e que a gente nunca poderia estudar de perto dele. E isso deve estar deixando algumas pessoas desesperadas, porque quando se criou o CERN, esses colisores de partículas, tinha gente fazendo protesto na porta desses institutos pedindo para que nunca ligassem porque existia a possibilidade de ele criar buracos negros e isso poderia trazer o fim do planeta Terra.
Bom, não se criou buraco negro, mas sim um outro tipo de objeto muito interessante também que vai ajudar os cientistas a entenderem como o universo funciona. E como eu sempre falo para quem me pergunta, se um dia ele criar um buraco negro, a gente não vai estar aqui para trocar uma ideia, porque ia acontecer isso aqui com o nosso lindo planetinha. A gente ia ficar totalmente destruído, mas não precisa ter medo. Esse objeto que foi criado no LHC está longe de ser um buraco negro, mas também não menos interessante. Vários objetos extremos do universo conseguem gerar essas bolhas, esses raios de plasma, que são constituídos por matéria, antimatéria e fótons, né? Tem antimatéria envolvida aqui nessa brincadeira. E recriar isso em laboratório pode dar algumas ideias para os cientistas sobre como o universo funciona. Imagina, é a mesma coisa que você de repente consegue criar um buraco negro no seu quintal. E aí você vai ficar jogando Playmobil lá para ver o que acontece com o Playmobil enquanto ele cai no horizonte de eventos do buraco negro caseiro. Aí eles conseguiram criar essas bolas de plasmas densas em laboratório e foi publicado, né? Esse feito foi publicado na revista Nature Communications, né? Onde eles detalharam todo esse feito. Charles Arrowsmith, que é esse cara desconfiado aqui da foto, ele é da Universidade de Oxford, explicou que criar essas bolas de fogo de plasma com matéria, antimatéria e fótons é um grande avanço para a ciência de alta energia. Essa conquista nos permite estudar melhor fenômenos astrofísicos extremos que ocorrem no universo. Esse experimento foi realizado no Acceleration Super Proton Synchrotron, ou SPS, lá do CERN, na Suíça, usando prótons de alta energia, e os cientistas colidiram com um alvo atômico para criar o plasma. Esse plasma é semelhante ao que vemos em eventos cósmicos, como supernovas e colisões de estrelas de nêutrons. Os cientistas estão empolgados com essa descoberta porque agora eles têm como testar algumas teorias que antigamente não tinha como testar. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente vê no universo que a gente vai teorizando como funcionam, mas a gente não tem como testá-la pessoalmente nos objetos porque eles estão muito longe. Como é que a gente vai testar alguma coisa que, sei lá, perto de uma colisão de estrela de nêutrons ou perto de uma supernova? Não tem como. Mas a gente consegue criar esses objetos ou parte deles aqui em Terra, a gente consegue fazer os testes muito mais facilmente. Então, gente, todas essas conquistas e criações científicas é algo muito importante para a ciência e também para a humanidade, porque são através de criações e descobertas científicas que a ciência evolui, trazendo também benefício e mais melhoria de vida para a humanidade. É o interessante, esses países que realizaram essas criações e conquistas são países ateus. Japão e China são países extremamente ateus. A Suíça está chegando também ao ateísmo. Aí eu pergunto a você, a ciência está fazendo sua parte e a religião? Simplesmente retrógrada, perdida no tempo e no espaço. Aí eu pergunto a você mais uma vez, e o Brasil? O Brasil ainda permanece na ignorância e na mentalidade lá da chamada Idade das Trevas ou período medieval, onde as pessoas ainda são mortas e discriminadas em nome dos deuses. O que se espera de um país assim? Nada, simplesmente atraso. Aí você vê países islâmicos, e principalmente onde foi instituído o Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista que surgiu no Afeganistão em 1994, durante a Guerra Civil Afegã. Governou o país entre 1996 a 2001 e retornou ao poder em 2021. O Talibã realizou nesta quarta-feira a primeira execução pública desde que retornou ao poder no Afeganistão em agosto de 2021. A punição foi aplicada em Farah, no oeste do país. O executado, que se chamava Tajmir, foi condenado pelo crime de assassinato. No mês passado, o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, ordenou aos juízes que implementassem totalmente os aspectos da lei islâmica, como as execuções públicas, o apedrejamento, o açoitamento e a amputação de membros. Os castigos têm como base o Qisas, um princípio islâmico semelhante à lei de talião, que consiste em fazer com que o condenado sofra um dano igual ao que causou. Durante o primeiro governo entre 1996 e 2001, o Talibã aplicava regularmente punições corporais e execuções públicas, mas havia prometido que deixaria de adotar penas cruéis quando retornou ao poder. Em comunicado, o movimento disse que o caso desta quarta-feira foi examinado com muita precisão por uma série de instâncias antes de chegar ao Supremo Tribunal.
Ainda de acordo com o Talibã, o homem se declarou culpado pelo assassinato e recebeu a pena de execução como retribuição ao crime cometido. O Afeganistão é um país totalmente destruído, retrógrado, onde as mulheres são as mais que sofrem. Lá as mulheres são tratadas como vermes, onde só existe uma saída para elas: a morte. O tratamento dado às mulheres pelas autoridades do Talibã no Afeganistão deveria ser considerado um crime contra a humanidade. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo enviado das Nações Unidas para a Educação, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown. O ex-líder do governo trabalhista afirmou à emissora britânica BBC que as provas são absolutamente esmagadoras e pediu que o Tribunal Penal Internacional abra uma investigação. Brown denunciou que, desde que retornou ao poder em agosto de 2021, o Talibã tem tratado as mulheres de forma cruel e brutal. Excluídas da maioria das escolas, universidades e administração pública do país, as mulheres também foram impedidas de frequentar parques, jardins, academias, banheiros públicos, trabalhar para organizações internacionais ou viajar sem estarem acompanhadas por um parente do sexo masculino. O político enfatizou que esta é provavelmente a violação mais hedionda, cruel e completa dos direitos humanos que existe atualmente no mundo. O ex-premier finalizou dizendo que a coisa certa a fazer seria se o TPI investigasse e processasse os responsáveis. Mas é isso. Quanto mais um país é religioso, mais atrasado e perigoso ele é. Porque pessoas fundamentalistas religiosos são pessoas transtornadas e psicopatas. Porque a religião deixa essas pessoas obsessivas e alucinadas, fazendo com que elas possam ver coisas da sua própria mente, algo que não existe. Tudo isso que estou falando aqui é comprovado cientificamente e também em pesquisas mundiais. Nós, ateus, trabalhamos dentro de informações verídicas e de fatos reais, e principalmente que acontece no dia a dia. Por hoje só, e até o próximo vídeo.